Senhor, meus amados queridos irmãos. Nós estamos nesse dia que aprove o Senhor, preparou o Senhor, para nós estarmos aqui estudando a sua palavra, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem a falar conosco através da Escola Bíblica Dominical. Estamos no trimestre estudando sobre mordomia cristã, como nós já bem temos aí, estamos chegando na 7ª lição, caminhando já para metade do nosso trimestre. E hoje, nessa lição 7, nós vamos estudar sobre a liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Graças a Deus que o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade maravilhosa, estarmos aqui aprendendo mais a sua palavra. Eu quero também render gratidão a Deus por essa oportunidade. Também quero ser grato ao pastor Moisés pela oportunidade que nos concede estarmos aqui estudando. E aos nossos superintendentes, pastor Eli, e todos os demais irmãos que estão envolvidos direto ou indiretamente com a Escola Bíblica Dominical. Também agradecendo ao evangelista Elaine, que é quem faz toda a edição desse material depois e coloca ele no ar para a gente estar estudando juntos. Bom, eu quero iniciar fazendo uma oração e aí nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus, naquilo que a lição tem a nos ensinar no dia de hoje. Amado eterno santo Deus, nós somos gratos por esse dia abençoado. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós de estarmos estudando a Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, porque a Sua Palavra nos alcançou. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos, Deus, o desejo no coração de participarmos da EBD e aprendermos mais de Ti. Abençoa cada irmão que estiver participando também dessa aula. Toma a sua família nas Tuas mãos, a sua vida. Que seja um dia produtivo, Pai. Que Teu Espírito esteja falando nos nossos corações e nos dando orientação do céu. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, já li o título da lição, número 7, sobre a liberalidade. O que significa liberalidade? A liberalidade, ela está ligada à questão de ser liberal. Liberal no sentido de generoso, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que tem um coração de compartilhar. Também o nosso dicionário vai nos dizer que a liberalidade é aquela pessoa que dá o que não tem obrigação, ou seja, ele abençoa sem esperança de receber algo em troca. Ou seja, liberalidade nesse sentido, bíblico aqui, é uma pessoa que tem um coração aberto para abençoar sem esperar receber nada em troca. Por exemplo, quando você faz uma doação para uma pessoa que, por exemplo, está em situação de rua, para uma pessoa que está num momento de dificuldade, você faz aquela doação para abençoar aquela pessoa na certeza de que você não vai receber nada em troca por aquilo, né? Não da parte de Deus, porque Deus ele abençoa, ele nos dá até muito além daquilo que merecemos, mas no sentido humano, você tem aquela boa ação com aquela pessoa, tem aquelas boas obras, sabendo que não vai ser retribuído por aquela pessoa, porque ela se encontra numa situação que ela não tem condições de retribuir. Isso é liberalidade. Só que nós vamos trazer isso para dentro da igreja, trazer esse entendimento de liberalidade no conceito cristão. Porque ter boas obras, fazer boas obras, muitas pessoas no mundo fazem. Mas aqui nós estaremos estudando sobre a liberalidade no conceito cristão. E dentro da mordomia cristã, quando nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos não é nosso, mas é do Senhor, nós apenas estamos administrando por um tempo. Essa é uma ideia da mordomia cristã. Então, trazendo para dentro da revista, trazendo para dentro do conceito da mordomia cristã, que é o que nós estamos estudando, a liberalidade, o fato de abençoar, o fato de abençoar alguém, o fato de você ter um coração generoso, uma vida generosa, significa uma atitude de gratidão a Deus, primeiro. Por quê? Você está administrando aquilo que não é seu. Segundo, uma atitude também de reconhecimento. Eu agradeço e reconheço que tudo aquilo que eu possuo nessa terra pertence a Deus. Eu estou apenas sendo um mordomo. Estou apenas cumprindo a mordomia cristã de administrar por um tempo. Bom, o nosso textuário está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Ele fala para nós o seguinte: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quando você tem um coração grato, quando você tem um coração abençoador,
a justiça de Deus, a bênção de Deus, ela permanece sobre a sua vida também. Deus, ele nos abençoa também. A verdade aplicada fala contribuir com amor, alegria e generosidade. Então, existem alguns pilares para nós contribuirmos à obra do Senhor. Primeiro, tem que ter amor. Por que amor? Porque a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Segundo, eu preciso ter alegria. Né? Não é, eu fico pensando na oferta da viúva pobre. A Bíblia não fala que ela foi chorando, se lamentando que ela ia dar tudo que ela tinha. Não, ela foi com o coração transbordante. Então nós precisamos ter alegria ao contribuir, ao abençoar. Porque a alegria faz parte da nossa vida. A alegria depois que nós aceitamos Jesus como Salvador, ela faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser. E por fim, generosidade. O que é generosidade? Né? Ter a mão abençoadora. Se eu posso abençoar mais, eu vou abençoar mais. É ser generoso na sua bênção, na sua oferta, na sua contribuição, na sua ajuda. Isso tudo expressa, o comentarista coloca para nós a verdade aplicada, que esses três pontos, o amor, a alegria e a generosidade, ela expressa qualidades do caráter cristão e gratidão a Deus. Então, quando eu faço isso de coração aberto, quando eu entrego uma oferta de coração aberto, significa que eu estou cumprindo esses pilares: amor, alegria e generosidade. Sabe o que isso expressa? O caráter cristão. Eu estava fazendo uma leitura no dia de hoje sobre, essa semana eu venho estudando sobre o livro de Atos, estava lendo sobre Ananias e Safira. Se não me falha a memória, capítulo 5 de Atos. O interessante dessa passagem de Ananias e Safira é que a Bíblia vai nos dizer que todos os cristãos vendiam suas propriedades, não era obrigado, eles faziam isso de liberalidade, coração aberto, eles vendiam suas propriedades e compartilhavam para que todos tivessem. Isso na primeira era da igreja, lá nos primeiros cristãos. E aí a Bíblia vai dizer então que todo mundo tinha às vezes uma propriedade, ele ia lá, vendia aquela propriedade, dividia ali com as pessoas da comunidade cristã e todos viviam na mesma, por igual. Só que Ananias e Safira, vendo, né, esse movimento, eles vendem uma propriedade e eles ocultam parte do valor e entregam no altar a oferta dizendo: olha, eu vendi a propriedade, tudo que eu arrecadei com a propriedade está aqui. E Pedro ainda fala: mas por que você faz isso? Qual o objetivo disso? Você, em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, para o nosso entendimento, você não foi obrigado a vender a sua propriedade, você fez de bom coração, de bom grado. E da forma como você fez, você mentiu ao Espírito Santo, você tentou enganar. O seu objetivo foi enganar o Espírito, o seu objetivo foi mentir. Então, por esse motivo, eles foram rejeitados. Se a gente volta na primeira lição desse trimestre, nós estudamos sobre a oferta de Caim e de Abel. Por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada? Justamente, nós vimos lá na oportunidade, o coração adorador é diferente. Então não adianta eu ter muitas riquezas, muitas posses, poder ofertar muito e fazer isso com tristeza, fazer isso com preocupação, fazer de forma mesquinha. Então a nossa lição vai passar muito sobre isso hoje. Um exemplo que as igrejas da Macedônia tiveram. Ensinaram Paulo, com coletas para os crentes pobres da Judéia. E essa igreja, então, da Macedônia, eles tinham um coração aberto, um coração generoso, um coração abençoador. Bom, os objetivos da lição são 3. Saber que o salvo tem prazer em contribuir com a obra de Deus, seja com sua vida, seja com oferta, seja com trabalho, o que for. Nós temos prazer em contribuir, em ajudar o crescimento da obra de Deus. Ressaltar o segundo ponto, que Deus se agrada da liberalidade do seu povo. Deus se agrada de um coração generoso, um coração abençoador. E o terceiro ponto, reconhecer as ofertas a Deus como um ato de gratidão. Quando eu estou ofertando na casa do Senhor, eu estou tendo um ato de gratidão, de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim, por todas as suas bênçãos sobre a minha vida. Então são esses 3 pontos que nós vamos estudar hoje nos objetivos da lição. Nós vamos estudar esses 3 pontos hoje.
Texto de referência, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 10. Diz assim a palavra: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, a Bíblia está nos dizendo que aquela pessoa que abençoa, que ele oferta o pão para que o outro faminto coma, para que ele dá a semente para que o faminto possa também plantar e colher, essa pessoa também terá os seus celeiros, a vossa sementeira também abençoada e aumentará os frutos da vossa justiça. Bom, nos 3 pontos da lição, o primeiro ponto nós vamos estudar sobre ofertar com alegria. O segundo ponto nós já vamos começar a entrar um pouquinho, no segundo tópico, numa questão de um exemplo das igrejas da Ásia contribuindo com as igrejas, com os cristãos pobres da Judéia. E o terceiro tópico vai finalizar falando sobre a generosidade cristã, sobre o exemplo de generosidade que é abençoadora também. Vamos lá. Bom, a introdução, eu vou fazer uma leitura e a gente vai conversando sobre isso depois. Uma das características da igreja do primeiro século era a generosidade, né? Eles compartilhavam por bondade, não era obrigado, não era por imposição, mas era por amor. E é interessante que existe, por exemplo, hoje, nós vamos chegar numa lição dessa, pessoas que ficam querendo discutir se o dízimo é bíblico ou não é bíblico. Em momento algum, a Bíblia deixa de extinguir o dízimo. Então, eu, no meu entendimento, entendo ser bíblico. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade cristã, de mordomia cristã. Para quem é aquele contribuinte fiel, para o servo que entende que ele só administra os bens do seu Senhor, e aquela pessoa que entende que Deus fez muito mais por ele do que ele merecia, a pessoa simplesmente deixa de entrar nesse questionamento se o dízimo é ou não é bíblico. Porque ele, por liberalidade, por coração grato, ele é um dizimista. Então nós podemos afirmar, dessa forma, com esse entendimento, que o dizimista, ou o ofertante, na casa do Senhor, é aquela pessoa que possui um coração grato. E isso era uma das características da igreja do primeiro século. Essa primeira igreja, esses primeiros cristãos, eles tinham essas características. Bom, no nosso estudo, falei sobre generosidade. Ela vai dizer também, aprofundando um pouquinho mais no termo de dicionário, né? Essa palavra no dicionário, essa palavra no significado real dela, ela também traz a ideia de que você, ao ser generoso, você sacrifica os seus próprios interesses em função do outro, em função do todo. Então, muitas vezes, significa que o generoso ele abre mão, às vezes, de algo para ele deixa de ter algo para ele para que o grupo seja abençoado, para que as pessoas sejam abençoadas. Bom, a palavra generosidade ela vai aparecer 17 vezes na nossa lição, justamente tentando explicar para nós, dentro do contexto bíblico, o que seria esse conceito de generosidade. Então, a igreja do primeiro século tinha essa característica de generosidade entre os irmãos, que também eram abundantes em fé. Olha que interessantíssimo. Palavra, conhecimento e vontade de ajudar os outros. Então, a igreja do primeiro século, os primeiros cristãos, eles não eram somente pessoas generosas, com a mão abençoadora de contribuição, de serem contribuintes. Não. A Bíblia vai nos dizer também, vai destacar em vários lugares, que essa igreja eles tinham bastante abundância na palavra de Deus, na fé, no exercício da fé, e também no conhecimento e a vontade de ajudar os outros. Então,
podemos assim chamar de uma igreja que buscava em todos os aspectos, em todas as suas características, agradar a Deus. Vamos lá. Bom, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, diz assim: Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, em vossa caridade para convosco, assim também abundeis nessa graça. Esse capítulo 8 de 2 Coríntios, ele está chamando a atenção da coleta para os cristãos pobres da Judéia. A gente já vai entrar um pouco nisso aí. Bom, nessa lição veremos que atitudes assim expressam as qualidades do caráter cristão, além de ser uma demonstração pública de reconhecimento e gratidão a Deus, ao ser generoso, ao ser ofertante, ao ser dizimista, ao ser fiel, ao abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas, sendo generoso, eu estou mostrando, expressando caráter cristão, além de mostrar publicamente um reconhecimento e a gratidão a Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, fala o seguinte para nós: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas e da sua generosidade. Paulo está dizendo aos cristãos da Ásia, da Macedônia, atual Ásia, que mesmo no meio da sua dificuldade, no meio das suas mais dificuldades financeiras, até mesmo que eles passavam, pobreza, seca muito forte, eles tinham um coração generoso, eles eram abençoadores, eles eram contribuintes. E a Bíblia do Estudo Pentecostal traz um suplemento nesse versículo que eu achei interessante, queria compartilhar alguns pontos com os irmãos. Primeira coisa, os princípios e as promessas da contribuição cristã, as promessas da contribuição cristã, contidas nesses dois capítulos, que é o 8 e o 9, são os seguintes. Primeiro, pertencemos a Deus. Essa é uma máxima que esse entendimento desse capítulo traz para nós. Aquilo que possuímos está confiado às nossas mãos pelo Senhor. O carro, a casa, os bens, a conta bancária, qualquer coisa que nós tenhamos, está confiado a nós pelo Senhor, porque nada é nosso, tudo pertence a Deus. Segundo, devemos tomar a decisão firme em nosso coração de que serviremos a Deus e não ao dinheiro. É muito interessante, a Bíblia, em algumas passagens, ela não condena a pessoa a ser rica. Você não vai achar isso na Bíblia, que é pecado a pessoa ter dinheiro, uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que é honesta, fiel, que conquistou o seu dinheiro de forma honesta, trabalhando. Não é pecado a pessoa ser rico. O que se torna pecado, na verdade, é o amor ao dinheiro. Se tornar uma pessoa avarenta. O que é uma pessoa avarenta? Aquela pessoa que não gasta o dinheiro, ele só tem a preocupação de acumular, 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 e a pessoa morre e fica tudo por aí. Então, a avareza, isso sim é pecado. Bom, terceiro ponto. A contribuição é feita para ajudar os necessitados. Muito interessante, para promover o reino de Deus. Além de ser uma ordenança bíblica, a gente faz a promoção do reino de Deus. Promoção no sentido de espalhar o evangelho, no sentido de ganhar novas pessoas para o reino de Deus. É interessante, essa semana nós tivemos o culto de primícias nas nossas igrejas. E o que é o culto de primícias? Onde cada pessoa contribui. Né? Normalmente a gente separa por grupos, determinado grupo leva arroz, determinada congregação leva arroz, outra leva café, outra leva açúcar. E assim conseguimos montar as cestas básicas e abençoar aquelas pessoas que estão num momento transitório, num momento mais longo, de dificuldades, que necessitam, precisam de uma ajuda. E é interessante que assim, a contribuição, o comentarista coloca aqui, que ela é feita para ajudar os necessitados no sentido de promover o reino de Deus. Então, ao preparar o culto da CIB, ao preparar o culto onde nós arrecadamos as primícias, montamos cesta básica e atendemos as pessoas com urgências alimentares, com necessidades alimentares, nós estamos entrando justamente nesse ponto, expandindo também o reino de Deus. Quarto ponto, a contribuição deve ser em proporção ao que ganhamos.
Deus não quer nada além daquilo que vem das nossas forças. A palavra de Deus nos chama atenção até para o que formos fazer, façamos conforme as nossas forças. Quinto ponto, a contribuição considerada uma prova do nosso amor cristão. Deve ser realizada de modo sacrificial e voluntária, ou seja, voluntariedade, coração aberto. 6. Ao contribuirmos com nossas ofertas para Deus, semeamos não somente dinheiro, mas também fé, tempo, serviço, e assim colhemos mais fé e outras bênçãos. E o 8, para finalizar, quando contribuímos, isso aumenta a nossa dedicação a Deus e propicia suas bênçãos sobre os nossos assuntos financeiros também. Então, olha só que interessante quando nós temos uma oportunidade maravilhosa de sermos contribuintes, de poder abençoar, de poder ajudar. Bom, tópico primeiro vai falar de ofertar com alegria. A Igreja de Cristo tem o privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Uma graça que vem do alto, não é nossa, né? Isso vem do alto, isso vem de Deus, essa oportunidade de contribuir com o reino de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou à igreja sobre a generosidade ao contribuir. Ele ressaltou que Deus tem poder para nos dar muito mais do que pensamos, do que precisamos. Assim, teremos sempre tudo o que necessitamos para nós mesmos e para fazer todo tipo de boas obras. Esse mesmo texto de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 7 ao 9, vai falar justamente isso, né? Que Deus ele é poderoso para abundar em nós a graça, que Deus ele é poderoso para nos abençoar. Mas o versículo 7 chama a atenção, do 9, 7 de 2 Coríntios, fala o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, quando nós falamos de ofertar com alegria, nós estamos falando aquela oferta de reconhecimento, aquela oferta de gratidão. É muito interessante, estava conversando esses dias na nossa classe com nós temos um presbítero, que ele é da África, que está fazendo intercâmbio no Brasil, um trabalho no Brasil, está lá com a gente, e foi citado sobre a alegria dos povos africanos ao levar a oferta no altar, ao contribuir. E nós temos, por exemplo, o pastor Luke, que é um pastor da Nigéria, que tem um trabalho missionário, que ele sempre vem na nossa igreja, nós contribuímos com ele, e tem um trabalho que a igreja apoia esse trabalho já há muitos anos. E nós vemos os vídeos das crianças em gratidão a Deus, adorando, reconhecendo, agradecendo a Deus por tudo aquilo que eles receberam. Então, meus amados, contribuir com alegria, ofertar com alegria, mostra que nós reconhecemos que tudo vem de Deus. E que eu estou sendo grato por tudo aquilo que Ele me permitiu ter, tudo aquilo que é dele, eu apenas administro. Isso faz parte da mordomia cristã. 1.1. A alegria de contribuir. O apóstolo Paulo considerou a generosidade um dom espiritual. É muito interessante porque nós temos, a Bíblia fala basicamente 3 classes de dons, 3 tipos de dons. Nós temos os dons do Espírito, para ser usado na obra, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, de curar, de sabedoria, vários dons. Nós temos essa classe de dons. Nós temos também aquela classe de dons de serviço. A Bíblia vai dizer que quando o tabernáculo foi construído, o Senhor, ele capacitou homens em toda a ciência de ourives, de tratamento de madeira, de peles de animais, para que eles fossem capacitados para construir o tabernáculo lá no deserto. Esse é um dom de capacitação, de serviço. E nós temos aqui também o apóstolo Paulo destacando, nós lemos aqui no 1.1, o apóstolo Paulo considerou a generosidade um dom espiritual, mais um dom espiritual, aquele de ser generoso, de ser abençoador. Então, Paulo classifica novamente como dom espiritual. O que reparte, faça com liberalidades. Romanos 12, 8.
Então, lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 8, vamos fazer essa leitura. O comentarista coloca de sugestão. Romanos 12, 8. O que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Ou seja, tudo que nós fizermos, façamos de forma com liberalidade, façamos com forma correta. Bom, aqui no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal fala algo interessante também sobre esse versículo. Ele fala: repartir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus a quem tem recursos além das necessidades. Ou seja, a pessoa tem aquilo que vai além daquilo que ela precisa para viver. As necessidades básicas da vida, para contribuir livremente com seus bens pessoais, para suprir necessidades da obra ou do povo de Deus. Então está falando que repartir é a disposição, a capacidade dados por Deus para ser um abençoador. Então Deus já nos deu essa capacidade. Se nós temos condições, façamos com alegria. Para evitar que a igreja considerasse a generosidade um peso, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo falou sobre a alegria de contribuir. Além disso, Paulo ainda enfatizou que cada um deve contribuir de coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, Paulo estava chamando a atenção aos coríntios, ensinando aos coríntios que eles deveriam ter alegria em contribuir, porque isso justamente alegra o coração de Deus. Isso vem como um dom e não era um peso. O comentário aqui do professor desse tópico fala o seguinte: a necessidade da generosidade na contribuição é enfatizada em várias outras passagens bíblicas. Em vários lugares da Bíblia nós temos. Não é difícil explicar porque Deus se deleita em quem dá com alegria. O próprio Deus dá com alegria. E quem quer ver essa característica divina restaurada entre os que foram criados à sua imagem? Cristo nos ensinou, segundo padrões semelhantes, ou seja, Cristo nos ensinou também sermos abençoadores, sermos generosos. É interessante que quando nós falamos ali dos primeiros cristãos, eles tinham alegria em contribuir. Eles tinham um coração transbordante porque tinham o reconhecimento que tudo vem de Deus. Quando nós reconhecemos e entendemos que tudo vem de Deus, nós também temos liberalidade e temos alegria em contribuir. Bom, tópico 1.2, contribuindo de coração. Com alegria também de coração. Primeiro ponto, alegria. Segundo, de coração aberto, de coração com vontade mesmo de ser abençoador, de ser contribuinte. Ao longo dos anos, a Igreja de Cristo tem sido um exemplo de fé e confiança em Deus. Os primeiros crentes contribuíam para a obra de Deus com alegria, ofertando o que tinham de melhor. Então eles faziam o que tinham de melhor. Certamente ofertar sem peso no coração nos leva a alcançar a abundância prometida na palavra de Deus. O texto aqui está nos chamando a atenção, o comentarista está nos levando a entender que quando nós contribuímos sem peso no coração, sem aquela coração sem vontade de fazer, eu vou contribuir, foi pedido uma oferta especial para uma, por exemplo, quando tem alguma calamidade, né, quando tem alguma necessidade urgente, as igrejas normalmente levantam uma oferta especial e mandam para aquelas pessoas. Exemplo, ano passado nós tivemos uma inundação no Rio Grande do Sul. Então a igreja se reuniu e contribuiu no Brasil inteiro de coração para que a oferta chegasse até eles, eles fossem abençoados, eles fossem ali, pudessem ter a sua vida restaurada, pudessem sobreviver àquela situação tão difícil. É interessante que quando nós fazemos isso com alegria, quando nós entendemos a necessidade, nós estamos praticando o cristianismo lá dos primeiros cristãos, que também faziam com alegria no coração, porque entendiam que tudo era de Deus e eles apenas administravam. Bispo Abner coloca um comentário aqui, tem um comentário do Bispo Abner nesse tópico, que fala o seguinte: a palavra de Deus promete abundância aos que ofertam com voluntariedade e generosidade. Coração voluntário, fazendo por querer, com vontade de contribuir, sem avareza de apenas querer guardar. Pois o Senhor se deleita em receber honra através da oferta de coração fiel.
Contribuir com os nossos bens é simplesmente ter um coração aberto e sincero diante de Deus. Não importa a ocasião ou a circunstância. O importante é contribuir com alegria para a casa de Deus. Então, independente da circunstância, o importante é saber que eu estou contribuindo com alegria para a casa de Deus. Esse foi o nosso tópico 1.1, então, falou sobre a alegria de contribuir. 1.2 falou sobre o coração aberto, transbordante, um coração liberal. E 1.3 fala de ofertas voluntárias. Davi disse ao povo que separou ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedras preciosas para a construção do templo. Podemos considerar a generosidade de Davi ao ofertar como expressão de consciência de que não era merecedor de ter sido escolhido como rei de Israel. Ele fala isso lá em 2 Samuel 7,18. É interessante que Davi, quando o templo, ele tinha um desejo muito grande no coração de construir o templo em Jerusalém. Porém, por alguns motivos, entre por ser um homem de guerra e alguns outros, o próprio Deus não permitiu que Davi construísse. Ele destacou que quem construiria o templo seria o seu filho, Salomão. Bom, só que Davi, ele sabia que o templo só ia ser construído depois que seu filho assumisse o trono, ou seja, depois da sua morte. E aí o que ele faz? Ele tinha o desejo de contribuir. Então, mesmo sabendo que seria construído apenas após a sua morte, ele contribui. Ele deixa reservado tanto os tesouros pessoais quanto os tesouros do reino, matérias, ouro, madeira para a construção do templo, para que quando o templo fosse construído, a sua oferta já tivesse sido entregue, ainda que ele não pudesse ver, ainda que ele não tenha vivido para ver o templo construído, mas a sua oferta estava lá lançada, estava lá depositada na construção daquele templo. Podemos considerar a generosidade de Davi ao ofertar como expressão de consciência de que não era merecedor de ter sido escolhido como rei. Também dependência da bênção do Senhor. Em vários momentos ele destaca a sua dependência. Por sua vez, o povo de Israel também entregou ofertas voluntárias a Deus. E isso encheu o rei Davi de alegria. Então Davi ele prepara as suas ofertas, ele deixa preparado com alegria. E ele também se alegra porque o povo de Israel ele separa as suas ofertas também e com voluntariedade ele vai e leva as ofertas para a construção do templo do Senhor. Bom, o comentarista coloca para nós o seguinte: a alegria é a motivação de quem adora a Deus por quem ele é e dá graças a Deus por aquilo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é e eu agradeço por tudo aquilo que ele faz. É incompreensível um adorador comparecer perante a Deus de toda a graça, sem alegria e sem gratidão. Então não dá para entender como é que alguma pessoa pode chegar até Deus sem alegria, sem gratidão no coração. Certa vez Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Ou seja, o que o Senhor espera de nós é um coração grato, um coração alegre, um coração que reconhece tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo nós não merecendo. Bom, Davi também tinha um reconhecimento de que todas as riquezas pertencem ao Senhor. Ele entendeu dessa forma. Por sua vez, o povo de Israel também entregou ofertas voluntárias a Deus, e isso encheu o coração do rei Davi de alegria. É incompreensível, que nós já falamos, um adorador comparecer diante de Deus sem alegria e sem gratidão. Culto é uma oferenda a Deus. Deve existir. Comparecemos perante Ele para trazer o nosso coração, nossa vida e nossa oferta. Deve existir uma sintonia entre a vida e a oferta, entre a motivação e a ação. Deveríamos ir ao gasofilaço, a revista coloca gasofilaço. Gasofilaço nós não temos muito costume na Assembleia de Deus, por exemplo, de gasofilaço, porque as ofertas são recolhidas pelos obreiros. Mas o gasofilaço é uma caixa fechada com uma boca para poder jogar a oferta. Então, algumas igrejas têm por esse costume, essa cultura, na hora da oferta as pessoas se levantarem de seus lugares, irem até o gasofilaço e depositar a sua oferta. E aqui ele fala o seguinte: deve haver uma sintonia entre a vida e a oferta, entre a motivação e a ação. Deveríamos ir ao gasofilaço não com tristeza,
mas exultante. Deveríamos ir ao gasofilaço com profunda gratidão, porque só damos a Deus daquilo que temos recebido dele. Nós só ofertamos aquilo que nós já recebemos do Senhor. E muito interessante, quando fala da profunda gratidão, eu quero novamente destacar que não é uma oferta forçada. Não é uma oferta assim como Ananias e Safira estavam ofertando, para que as outras pessoas pudessem ver. Como todo mundo ofertava, eu também vou ofertar. Não é uma oferta dessa forma. Não é simplesmente que o obreiro está passando, recolhendo oferta, em que eu vou me sentir obrigado a entregar a oferta. Não. Os nossos pastores, inclusive, orientam. Você, visitante, que hoje de casa já conhece, mas você, visitante, não se constranja, não se sinta constrangido. Ou seja, caso sinta vontade, pode ofertar de coração. Não sentiu vontade, não se sinta constrangido a não ofertar. Bom, esse foi o tópico primeiro, que falou então da oferta com alegria. O tópico 2 vai trazer para a gente um exemplo de algumas igrejas. E aí vem falar da igreja exemplar, que é o tópico 2. O apóstolo Paulo usou como exemplo de generosidade as igrejas da Macedônia, pela contribuição que aqueles irmãos deram aos crentes da Judéia, que é o capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios, está falando sobre isso. Apesar da profunda pobreza em que viviam, eles também estavam vivendo uma situação difícil. Eles também estavam vivendo uma situação complicada. Os cristãos da Macedônia não se recusaram a ajudar. Por isso, Paulo citou como exemplo de generosidade. Eles não estavam dando daquilo que estava sobrando. Eles estavam tirando, muitas das vezes, daquilo que eles tinham apenas para repartir, crendo que Deus multiplicaria para que eles conseguissem viver. Os cristãos da Macedônia não se recusaram a ajudar. Por isso, Paulo citou-os como exemplo de generosidade para os crentes de Corinto, que deveriam proceder da mesma maneira no socorro aos irmãos da Judéia. Então, Paulo está orientando aos irmãos da Macedônia, aos irmãos de Corinto, serem contribuintes como os da Macedônia. É interessante, o que é a Macedônia? A Macedônia é uma região que hoje nós conhecemos ela como Grécia. Né? Nós temos a parte de cima que é a Macedônia, a parte de baixo que é a Caia. Isso forma a Grécia. Nos nossos dias nós damos o nome de Grécia, que é um país. E é interessante que Paulo ele vai passar na Macedônia, ele vai chegar na Macedônia, ele vai chegar nas primeiras cidades que fazem parte da Europa, apenas na sua segunda viagem missionária. E aí Paulo ele está, então, na sua segunda viagem missionária, fundando essa igreja nessa região, pregando a palavra de Deus, porque ele recebe uma visita de um anjo, um próprio Deus, falando com ele, que ele ouviu um clamor, passa a Macedônia e ajuda-nos, ou seja, as pessoas clamando na Macedônia por salvação. Então Paulo vai até lá, leva o evangelho, funda a igreja e prega ali a palavra de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, dessa situação é que Paulo estava recolhendo ofertas agora dessas igrejas que elas estavam querendo abençoar. As igrejas eram novas, era um pouco tempo que eles estavam convertidos. Eram igrejas praticamente novos convertidos, que estavam ali contribuindo, abençoando de forma generosa aqueles irmãos lá da Judéia, que estavam passando por dificuldades financeiras. Bom, 2.1. Uma igreja rica em amor. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 de 2 Coríntios mencionando as igrejas da Macedônia. Provavelmente incluía Filipos, Tessalônica e Bereia. Está lá em Atos capítulo 16, do 9, praticamente todo o capítulo 16. É interessante que essa oferta recolhida era uma oferta voluntária. Era uma oferta de uma igreja que financeiramente era pobre, mas espiritualmente era rica. Eles eram ricos em amor, eram ricos em liberalidade. Bom, como exemplo de contribuição. Então, Paulo usa essas igrejas como exemplo de contribuição. Tanto a Macedônia quanto a Caia, ou seja, o sul de onde estava Coríntios, eram províncias romanas. O apóstolo pontua que nem toda contribuição, nem toda tribulação, nem toda pobreza
e impediram aquelas igrejas de exercerem generosidade para com os irmãos da Judéia. Elas eram pobres materialmente, mas ricas em generosidade. Olha só que interessante. Paulo está então aqui orientando, ensinando para essas igrejas sobre a contribuição. E essas igrejas com coração alegre, elas se propõem a contribuir. Só que toda essa região na época, ela era uma região do Império Romano. Alguns historiadores destacam que em determinado momento do Império Romano, muitos cristãos foram expulsos, judeus e cristãos foram expulsos de Roma. Aqueles que haviam se mudado para Roma foram expulsos. E ao serem expulsos, voltarem para suas propriedades, eles perderam tudo, não tem mais nada. Ou seja, a Judéia, principalmente a região da Judéia, e algumas regiões ali do mundo antigo, entra numa profunda crise financeira, principalmente pelo retorno dessas pessoas que agora não têm emprego, não têm como se alimentar, não tem nada. Ou seja, nós estamos falando de um período muito difícil da história. Mas era difícil também para as igrejas da Macedônia. E mesmo assim, sendo uma igreja nova, passando por dificuldades, mas eles eram contribuintes, eles enviavam oferta para os crentes pobres da Judéia. Bom, o apóstolo pontuou que nem a tribulação, nem a pobreza impediram aquelas igrejas de exercerem com generosidade com os irmãos da Judéia. Elas eram pobres materialmente, mas ricas em generosidade. Um comentário interessante que tem no bispo Abigail aqui fala o seguinte: o exemplo brilhante de dádiva dos macedônios foi elevado pelo apóstolo como forma de motivar os coríntios. Então, Paulo estava escrevendo, ensinando os coríntios de como eles deveriam ter o coração aberto, também liberal, e serem contribuintes, e usando o exemplo dessas igrejas da Macedônia que estavam contribuindo de forma voluntária para os cristãos pobres em Jerusalém. Outra coisa, era um período de grande seca também. Então, além da pobreza, tínhamos uma seca que deixava as pessoas com mais dificuldade ainda. Ponto interessante, os gentios, o 2.2, ele vai falar para a gente que os gentios socorrem os judeus. Eu quero fazer uma leitura de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O versículo 13 e 14 diz assim para nós: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegais perto, porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e que derrubando a parede da separação que estava no meio. Então aqui nós temos um conflito muito grande no início da igreja cristã sobre gentios e judeus. Por quê? Os judeus eram povos que, em alguns momentos, até um pouco egoístas. Né? Eles acreditavam, por exemplo, a promessa era só para eles, que a bênção era só para eles e que os demais povos não tinham direito à salvação. Quando Pedro, né, tem aquela visão dos animais que desciam com um lençol no momento que ele estava orando, e ele vai até a casa de Cornélio, e ali o evangelho é pregado, as pessoas aceitam Jesus como Salvador, vários são batizados com o Espírito Santo. Lá em Atos temos esse relato da casa de Cornélio. É interessante que quando Pedro faz essa pregação, que os gentios aceitam Jesus, agora como Salvador também, Pedro está divulgando a palavra de Deus. E é interessante que aqui no versículo que nós lemos, Efésios, capítulo 13, 14, ele diz que essa parede que existiu entre gentios e judeus, ela foi quebrada. Somos agora um só povo, uma só rebanho do Senhor. Voltando aqui para a revista, o 2.2 ainda, os gentios socorrem dos judeus. Então, os gentios, né, eles que vão socorrer os judeus. Ofertar, mesmo judeus não os considerando cristãos, mesmo judeus querendo por muitas vezes viver até distantes, mas eles socorreram os judeus. Ofertar era uma prática nas igrejas gentílicas do primeiro século, cujos membros ofertavam de maneira espontânea, movidos por compaixão e amor. Deus concedeu graça aos cristãos gentios para que eles socorressem os cristãos judeus. Essa atitude reflete a unicidade da Igreja de Cristo, que é uma única igreja,
Como corpo, o sofrimento de um dos membros deve despertar a solidariedade dos outros. Essa passagem está em 1 Coríntios capítulo 12. É interessante, então, que Paulo está chamando a atenção aqui sobre os gentios, né? Que os gentios agora, mesmo eles sendo desprezados, eles estão contribuindo e socorrendo os irmãos judeus da Judéia. 2.3, antes, o 2.2, tem um comentário interessante que foi colocado aqui para nós, na revista Professor, que fala o seguinte: ao ofertarmos com boa vontade e alegria, a graça da contribuição traz muitos resultados bons para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, encontraremos grande felicidade da nossa vida no serviço ao Senhor e aos nossos semelhantes. As ofertas elas aumentarão e muitas necessidades serão supridas. Deus é louvado e os laços de fraternidade cristã se estreitam ainda mais. Aquilo que um homem semear, isso também ele ceifará. Vigora na agricultura e nas ações humanas, podendo se aplicar aos bens materiais, à saúde e à vida social e à condição espiritual. Deus ama aquela pessoa que tem um coração aberto, Deus ama aquela pessoa que tem alegria em contribuir, e Ele também retribui com bênçãos. Nós somos abençoados. Não é troca com Deus, tá, irmãos? Mas é ser abençoado. Quando eu entrego meu caminho, Senhor, eu confio nele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 33, também chama atenção para isso. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu tenho esse entendimento, eu começo então a entender sobre o que é realmente contribuir com alegria. 2.3. Um exemplo a ser seguido. A atitude das igrejas da Macedônia chegou ao conhecimento de Paulo, que logo levou as ideias às outras igrejas. Então, Paulo quis expandir esse mesmo conceito que os macedônios estavam tendo de contribuição, inclusive a de Corinto. Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-os também fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, Paulo estava orientando, inclusive aos coríntios, a contribuir também, a ser um contribuinte. Bom, então o tópico primeiro falou sobre ofertando com alegria. O tópico 2 destaca a igreja exemplar, que é a igreja da Macedônia, que apesar de ser nova, apesar de ser uma igreja recente, ela tinha um coração abençoador, ela tinha um coração de doador, ela tinha essa visão. 2.3 já lemos, então o tópico 2, nós aprendemos sobre a generosidade ao contribuir, a alegria ao contribuir. Bom, o tópico 3, estamos caminhando já para o último tópico da lição, mas o tópico 3 ele vem falar para nós sobre a generosidade cristã. Né? Jesus nos exorta quanto à avareza. A avareza, uma pessoa que é mesquinha, o desejo excessivo de acumular dinheiro e nunca gastar, isso é avareza. Porque a vida não consiste nas riquezas que possuímos. O avarento considera seus bens algo muito precioso. Contudo, os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. É interessante que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 5, depois você pode estar buscando essa referência aí, que a pessoa avarenta, a pessoa que é mesquinha, a pessoa que tem esses sinônimos assim, mas destaca lá a palavra avarento, destaca que... Opa, perdi, voltando, está aqui. Que na verdade, achei, em Efésios capítulo 5, versículo 5, fala que o avarento, ele é um idólatra, é o mesmo tipo de pecado de idolatria. Então a gente precisa ter muito cuidado. Será que o nosso coração está no dinheiro? Será que o nosso coração está nos bens materiais? Bom, o 3.1 vai destacar para nós sobre as abundantes em generosidade. Os crentes da Macedônia rogaram ao apóstolo Paulo que lhes concedesse a graça de participar. Então é tão interessante isso, que eles tinham um coração tão aberto que eles não foram convidados. Eles se convidaram, eles falaram com Paulo: eu quero participar, eu quero ser um abençoador, eu quero também contribuir. Está lá em 2 Coríntios 8,4. Atitudes assim são típicas de pessoas cheias da graça de Deus. Para quem a oportunidade de ofertar é um privilégio e não um peso. Por outro lado, Paulo procurou motivar a igreja em Corinto com base no exemplo de pobres e atribulados cristãos da Macedônia,
cuja generosidade surpreendeu até o apóstolo. Olha só. Então, Paulo estava explicando para os coríntios, olha, a igreja da Macedônia é uma igreja pobre, as pessoas estão passando por dificuldade financeira, mas eles estão dando um exemplo de contribuição, porque eles pegam daquilo que eles têm, eles contribuem, eles distribuem com os demais. E aí vem falar o seguinte, a doação dos macedônios não era motivada pelo desejo de elogios de Paulo ou de outros. A generosidade era fundamentalmente motivada pelo seu desejo de servir o Senhor. Então, é interessante que nós vemos aqui um povo que estava motivado, o coração estava aberto, eles queriam contribuir e abençoar a obra de Deus. Tudo que eles tinham, até mesmo suas almas, era de Deus. Sabendo disso, eles se dedicaram a servir ao Jesus e ao reino como pudesse. Bom, o 3.2 fala para nós abundantes em solidariedade. A palavra solidariedade, o significado dela, dentre vários, mas um significado que eu achei muito interessante, é quando você pode melhorar a vida das pessoas, da sociedade. Quando você consegue melhorar a vida da sociedade, significa que você está sendo solidário. Bom, os irmãos da Macedônia, 3.2, pareciam se esforçar para imitar a Jesus em todas as coisas. Por isso, independentemente das suas necessidades pessoais, eles tornaram um exemplo de solidariedade. Os macedônios eram alegres pela salvação, e essa alegria transbordava em liberalidade. O que é mesmo liberalidade? Vamos voltar lá no que nós lemos lá no início. Liberalidade significa generosidade. Ele dá o que não tem obrigação e sem esperança de receber algo em troca. Então, essa alegria dos cristãos da Macedônia ela transbordava em liberalidade, coração aberto, coração agradecido. Certamente os cristãos da Macedônia viram aquela oferta voluntária para os cristãos de Jerusalém como uma oportunidade de mostrar gratidão a Deus. Então, os macedônios eles estavam contribuindo porque eles queriam demonstrar a gratidão a Deus. Eles queriam também dizer, olha, eu também sou participante. Eu também fui alcançado por esse evangelho. Eu também fui alcançado pela salvação. Eu quero contribuir, eu quero agradecer a Deus através das minhas contribuições. Paulo não considera a contribuição um assunto mundano ou secular. Nenhum outro assunto secundário para a vida da igreja. A contribuição fica em segundo plano. Hoje as pessoas falam muito de infelizmente, algumas igrejas que não são sérias, que desviam dinheiro para outros fins, que fazem coisas erradas. Muita gente tem se fechado, tem fechado o coração. E o meu conselho para você é, procure uma igreja séria. Né? Eu posso dar testemunho da igreja que eu faço parte. Eu posso dar testemunho da Assembleia de Deus Avenida Brasil 740, em Juiz de Fora. Por quê? Porque é a igreja onde nós vemos, onde nós tivemos, por exemplo, na quarta-feira, um culto de primícia, onde foi dado o relatório de tudo que foi arrecadado e de tudo que foi distribuído. Então, por exemplo, eu sei que o dinheiro é empregado. Nós temos veículo para ajudar as pessoas, por exemplo, que precisam se locomover até o médico. Nós temos a cesta básica, nós temos medicamentos, nós temos fraldas geriátricas. Então, todo esse dinheiro que é arrecadado é investido justamente em refletir na bênção para os demais. É para isso que o órgão da CIB serve, para isso que ele funciona, para justamente administrar essa distribuição das ofertas recebidas. Para finalizar, o 3.3, a responsabilidade dos cristãos, a nossa responsabilidade, a minha e a sua. Assistir aos pobres, assistir no sentido de ajudar, de apoiar, de estar próximo. Aos necessidades é uma responsabilidade do corpo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo instrui os coríntios quanto às coletas para socorrer os cristãos pobres de Jerusalém. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então Paulo já estava orientando, olha, já vai recolhendo as ofertas no primeiro dia da semana, já vai deixando preparada, que quando eu chegar aí não precisa de estar parando para recolher. Socorrer os irmãos necessitados é um privilégio que a Igreja de Cristo deve exercitar. Irmãos, a gente precisa ter uma consciência muito clara. Melhor é dar do que receber. É muito melhor. Não estou desmerecendo quem não pode estar passando por uma situação que precisa hoje. Mas é muito melhor quando eu posso contribuir com a cesta básica que vai ser doada
do que eu estar recebendo uma cesta básica. De forma alguma aqui é algo pejorativo receber cesta básica, é algo de inferioridade. Não. Às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, uma troca de emprego, algo desse tipo. É uma necessidade emergencial. Mas é muito melhor quando nós temos a oportunidade de abençoar, de contribuir. Isso é muito melhor. É um privilégio. Então, socorrer os irmãos necessitados é um privilégio que a Igreja de Cristo precisa exercitar. O Bispo Abner tem um comentário dele aqui na revista, nesse tópico 3.3, que fala o seguinte: a avareza é um pecado combatido pela palavra de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos pessoas que, tomadas pelo apego demasiado ao dinheiro e aos bens materiais, sofrem com as consequências desse mal. A inclinação exagerada e impulsiva pelos bens materiais faz com que o ser humano deixe Deus em segundo plano, misericórdia, e viva em pecado. Lá em Lucas capítulo 12, 34, fala que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E a pergunta é, aonde está o nosso coração? Será que está na generosidade de contribuir com a obra de Deus? Está na generosidade de abençoar vidas? Ou será que o nosso coração está preso na avareza, preso no dinheiro? É uma lição muito para nós refletirmos a nossa posição em Cristo. A lição ela veio trazendo três tópicos muito interessantes. O primeiro sobre alegria, de contribuir. O segundo sobre exemplos dos cristãos da Macedônia. E o terceiro tópico sobre a solidariedade, sobre a responsabilidade. Então, meus irmãos, que nós possamos ter em mente, né, quando as igrejas, por exemplo, fazem campanha no sentido de arrecadação de alimentos, roupas, cobertores, estamos chegando no período de inverno, vamos contribuir com alegria, vamos abençoar outras pessoas que necessitam. E a conclusão, os irmãos das igrejas da Macedônia são um bom exemplo da generosidade, né? Dar sem esperar receber nada em troca. Esse tipo de atitude reflete o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Nós viemos nesse mundo sem nada, nós vamos partir desse mundo sem nada. Quando nós nascemos, não tínhamos riqueza nenhuma, nem roupa. Nós vamos partir sem levar riqueza nenhuma. Tudo vai ficar por aqui. Então nós apenas administramos aquilo que não é nosso. Ah, mas o carro está no meu nome, o apartamento está no meu nome. É transitório, é temporário. Daqui a pouco, se Cristo não arrebatar a sua igreja antes, nós formos passar pela morte, pela experiência da morte, tudo vai ficar por aí. Então nós precisamos ter esse entendimento. Será que eu preciso ser aquela pessoa avarenta, guardar, acumular muitas riquezas? Eu não estou dizendo para ser desorganizado financeiramente e gastar mais do que ganha. Não, isso também é errado. Eu estou dizendo sobre o fato de nós querermos acumular além das nossas necessidades, sabendo que outras pessoas estão precisando. Conclusão. Os irmãos da Igreja Macedônia, então, já falamos, são um bom exemplo de generosidade. Esse tipo de atitude reflete o reconhecimento de que tudo vem de Deus, inclusive os recursos materiais e financeiros. Por isso, o cristão deve mostrar esse reconhecimento abençoando os mais necessitados. É assim que funciona, meus irmãos. Quando nós contribuímos, quando nós pegamos o exemplo da igreja da Macedônia, que Paulo estava tentando ensinar aos coríntios, e somos contribuintes, nós estamos também agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Meus amados, chegamos ao final de mais uma lição abençoada. No próximo domingo estaremos na lição de número 8, que fala a fidelidade na mordomia cristã. Um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Sermos fiéis também nas nossas formas de contribuir, de abençoar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração aquilo que porventura nós não tenhamos falado aqui. E você está convidado também, você de Juiz de Fora, que tiver disponibilidade, todos os domingos a partir das 8 horas da manhã, na nossa igreja sede, nas congregações, temos a nossa escola bíblica presencial. E a partir das 10 horas da manhã, nós temos essa escola juntos aqui, através do canal do YouTube da igreja. Pegando uma frase que meu pastor usa, seja um missionário, né? Compartilhe os vídeos com mais pessoas. Quem sabe tem aquela pessoa que está precisando de uma palavra dessa para ter uma mudança na sua vida, ter um coração, tornar uma pessoa generosa, uma pessoa abençoadora. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, sua família e sua casa sejam abençoados. A paz do Senhor Jesus.